Anos atrás, o grande drama dos alunos na prova de vestibular, na matéria de genética, era matemática. Sério, matemática. Os alunos morriam de medo por causa dos cálculos, cruzamentos complicados, com muita probabilidade, estatística. Enfim, isso acabou. Hoje no vestibular, o que mais te cobra a respeito de genética é a teoria. Você precisa entender o trabalho de Mendel, entender todo aquele padrão de herança que a genética traz e também entender um pouco da história de Mendel e por que Mendel escolheu as ervilhas para trabalhar. Mendel, ele veio de uma família muito pobre, como eu falei, e como muitas famílias pobres da sua época, ele foi encaminhado para a igreja porque a igreja daria toda a instrução, a alimentação, todas as condições para o seu crescimento. Mendel entrou no mosteiro, ele foi ser monge. Para a sorte dele e de toda a humanidade, ele entrou no mosteiro, cujo diretor do mosteiro era apaixonado por ciência. Ao ver o trabalho, a dedicação de Mendel, o talento dele, o diretor do mosteiro então deu todas as condições para Mendel desenvolver o trabalho. Chegou inclusive a pagar a faculdade para ele. Mendel foi fazer trabalhos investigando a questão da hereditariedade. Inicialmente ele fez uma pesquisa com ratos, colocando ratos para cruzar, mas os ratos criaram problemas. O primeiro é que a sala do mosteiro, onde ele estudava, os ratos começaram a gerar mau cheiro. Isso é um problema sério. Então, e outro segundo problema é que o bispo achava indecente o monge ficar colocando ratos para cruzar. Então, Mendel resolveu parar os experimentos com ratos e fazer os experimentos com ervilha. Ele descreveu até no diário dele que ele tinha certeza que o bispo não sabia que as ervilhas faziam sexo. Ele não escolheu as ervilhas aleatoriamente por acaso. Quando ele fez a faculdade paga pelo diretor do mosteiro, ele conheceu um professor que já trabalhava com ervilha. Então ele conhecia bem as ervilhas, principalmente a ervilha piso sativo. Ele já sabia das suas qualidades. Mas quais qualidades são essas que tornaram a ervilha boa para estudar genética? Primeiro, a ervilha é uma planta de fácil cultivo. Mendel plantava ervilha no quintal do mosteiro, em um enorme espaço que o diretor do mosteiro cedeu para ele. Isso facilita o trabalho de Mendel. Não é uma planta complicada de cultivar. Outra boa característica da ervilha é que ela tem um ciclo de vida curto. Se você quer fazer uma experiência de hereditariedade, você tem que escolher uma espécie que nasça, cresce e se reproduz e morra rapidamente, para que em pouco tempo você tenha contato com várias gerações. Você não vai estudar hereditariedade de um elefante que fica 2 anos grávidas, porque quando você chegar na 3ª geração de elefantes, você já estará velho e morrendo. Então tem que pegar uma espécie de ciclo de vida curto, ok? No século XIX, o trabalho foi feito em cima de ervilha. Já os cientistas do século XX fizeram muitos trabalhos com a mosca da fruta Drosophila melanogaster, porque ela também nasce, cresce e reproduz muito rapidamente. Uma outra boa característica das ervilhas é que elas geram muitos descendentes. Embora o trabalho de Mendel tenha sido um trabalho estatístico de probabilidade, se você quer fazer um trabalho de probabilidade, você tem que ter uma amostra grande. Então o fato da ervilha gerar muitos descendentes foi muito importante para Mendel, porque ele precisava de cálculos estatísticos confiáveis. Além disso, a ervilha apresenta características extremas, baseado no tudo ou nada. Mendel estudou 7 características, 7, se ela produzia sementes lisas ou rugosas, de cor amarela ou verde, se a casca da semente era cinza ou branca, se a forma da vagem era inflada ou comprimida, se a cor da vagem era verde ou amarela, se a posição das flores era axilar ou terminal e se a planta era alta ou baixa. 7. Perceba que essas 7 características não têm intermediários. Ou a ervilha é alta ou a ervilha é baixa. Nesse caso, se ela for alta, ela vai ter 2 metros. Ou ela é pequena. E se ela for pequena, ela terá cerca de 50 centímetros. Então, não há um meio termo possível. Não é, por exemplo, como na espécie humana, que entre o alto e o baixo tem todas as alturas possíveis. A semente é lisa ou é rugosa, não tem meio termo possível. O fato da ervilha apresentar essas características extremas facilitava o trabalho de Mendel, porque era fácil ele classificar uma lisa, uma rugosa, 2 lisas, 3 lisas. Ele não ficava na dúvida sobre como classificar cada uma das 7 características.
A ervilha ainda apresenta outras duas características boas para o trabalho de Mendel. Uma delas é que essas 7 características são visíveis a olho nu. Ele não teve que dar o trabalho de cortar e colocar numa lâmina, olhar no microscópio, nada disso. Ou é verde ou amarela, tudo isso é visível a olho nu. Então ele conseguiu fazer o trabalho dele com mais rapidez. Por fim, a ervilha apresenta uma flor fechada, ela não se abre completamente. Qual é a vantagem da ervilha apresentar uma flor fechada? Se você vai fazer um experimento de hereditariedade, o mínimo que se espera é que você saiba quem é o pai e a mãe. Se a flor é completamente aberta, fica mais fácil do vento ou um animal trazer um grão de pólen de origem desconhecida e fecundar aquela flor. Então, o fato da flor da ervilha ser mais fechada e ter uma tendência à autofecundação facilitou o trabalho de Mendel, porque isso tornava mais difícil a chegada de um grão de pólen desconhecido. Agora você sabe quais as características aí tornaram a ervilha um excelente material de estudo para a genética. Nas próximas aulas a gente vai ver a primeira e a segunda lei de Mendel, trabalhos incríveis. O que Mendel descobriu no século XIX é tão impressionante que alguns historiadores da ciência acham que nem ele mesmo entendeu completamente o que ele descobriu. Ele realmente estava muito à frente do seu tempo em termos de entendimento. Lamentavelmente, minha gente amiga, ele morreu desconhecido, sem glória. Ele talvez não tenha imaginado que seu trabalho estaria sendo estudado até hoje. Mas o trabalho de Mendel merece muito reconhecimento, porque foi surpreendente. Eu gosto muito de Darwin, amo Darwin, acho Darwin fantástico, sou grande admiradora de Darwin. Darwin foi muito talentoso, mas para mim Mendel fez um trabalho ainda mais genial na história da biologia. Dizem que a diferença entre o talentoso e o gênio é que o talentoso acerta no alvo que ninguém consegue. Darwin fez isso. Muitos falavam de evolução, mas não falavam da maneira correta. Darwin colocou a evolução nos trilhos, ele acertou no alvo que ninguém conseguia. Mas o gênio é aquele que acerta no alvo que ninguém vê. E Mendel acertou no alvo que ninguém via. Recentemente eu até vi uma questão de vestibular dizendo que Mendel reforçou as ideias do século XIX. Essa alternativa está errada. Ele não reforçou as ideias do século XIX. Ele rompeu com o século XIX. Ele simplesmente lançou uma ciência nova. Ele não se aproveitou do que havia e deu continuidade. Ele rompeu e lançou uma ciência nova. E fundar uma ciência nova não é brincadeira. Mendel realmente merece nosso reconhecimento. Gregor Mendel, eu vou falar muito de Gregor Mendel, é muito bom falar de Gregor Mendel, esse monge austríaco do século XIX. E muitas vezes chamado de pai da genética moderna, devido aos seus experimentos pioneiros com a ervilha. Mendel foi o primeiro cientista a estabelecer regras claras sobre a transmissão de características dos pais para o filho, um processo conhecido como hereditariedade. Ele escolheu a planta de ervilha piso sativa por diversas razões estratégicas. Primeiro, as ervilhas são fáceis de cultivar e possuem um ciclo de vida curto, o que permite várias gerações em um período relativamente de tempo curto. A única planta de ervilha pode produzir muitas sementes, o que foi essencial para as análises estatísticas que Mendel realizou. As ervilhas também apresentam várias características visíveis, tais como cor e textura da semente, cor da flor, posição da flor na planta, forma da vagem, cor da vagem e altura das plantas. Cada uma dessas características tem duas variantes distintas, o que identificou a identificação de padrões na maneira como elas são transmitidas de geração para geração. Outra característica crucial das ervilhas é a sua tendência à autofecundação, devido à estrutura de suas flores. Isso permitiu que Mendel controlasse os pais de cada geração em seus experimentos, minimizando a interferência de pólen indesejado que poderia ter vindo de outras plantas. Com base nesses experimentos, Mendel formou suas duas leis fundamentais da hereditariedade, a lei da segregação e a lei da segregação independente. Essas leis lançaram as bases para o que agora entendemos como genética mendeliana e são ainda hoje fundamentais para o nosso entendimento de como os traços são passados de uma geração para outra. Apesar de Mendel ter morrido sem o reconhecimento devido à sua grande contribuição, hoje ele é amplamente reconhecido e celebrado como um dos grandes pioneiros da área da genética. Os princípios que ele descobriu continuam sendo essenciais para a nossa compreensão da hereditariedade e são a base para as muitas descobertas e avanços modernos na genética e biologia molecular. Para resumir, as contribuições de Mendel para a ciência são imensas. Ele não apenas lançou as bases para a genética como ciência, mas também estabeleceu métodos experimentais e analíticos que são ainda hoje utilizados na pesquisa genética. Que
tal uma poesia para falar de Mendel? Mendel, um monge lá da Áustria, da genética foi o pioneiro. No mosteiro fez a sua pista, estudando a vida o tempo inteiro. No jardim plantou a ervilhinha, por ser fácil de cultivar. Com sua vida curtinha, várias gerações podia analisar. Sementes rugosas ou lisas e as flores de cor variadas. Cada característica, cada premissa da ervilha, tudo foi observada. Uma flor fechada, uma bênção. A autofecundação foi a solução. Para manter a linha de sucessão, sem pole estranho causando confusão. 7 eram as características visíveis a olho nu. Estudando cada uma das práticas, desvendou o mistério para tu. Descobriu a lei da segregação e a da segregação independente. Com sua lógica e observação, deu um passo gigante para frente. Morreu sem fama, sem nenhuma glória, mas Mendel foi genial. Atravessou a barreira da história, nos deixando um legado sensacional. Hoje é o pai da genética, no mundo todo reconhecido. Sua descoberta é poética e seu trabalho é infinitamente vivido. E assim, de generoso coração, a todos nos deu uma lição. A genética não é só uma questão, mas um universo em expansão. E agora eu vou criar uma poesia sobre as 7 características da ervilha, piso sativo. Vamos lá. 7 foram as características que Mendel na ervilha investigou, trazendo à luz verdadeiras práticas de um legado que nunca se acabou. A primeira é a cor da semente, amarelo ou verde, um estudo reluzente. Cada uma com um traço diferente. Na genética, um passo à frente. A textura da semente, em segundo lugar, lisas ou rugosas, veja só que pá, na natureza nada é sem pensar, cada detalhe tem o seu lugar. A cor da casca da semente, olhe bem, cinza ou branca, cada uma tem o seu além, revelando o mundo que a todos convém. Mendel segue adiante, não para por ninguém. A forma da vagem, Mendel estudou. Inflada ou comprimida, cada uma que mostrou. Na genética, um novo caminho indicou. A ciência de Mendel a todos encantou. A cor da vagem, tom vivaz, verde ou amarelo, cada um eficaz. Nos estudos de Mendel, sempre audaz, nos deu o legado capaz. A posição das flores, olha só que instigante, axilares ou terminais, cada uma é importante. No jardim de Mendel, cada planta é deslumbrante, a genética floresce a cada instante. Por fim, a altura da planta, anão ou gigante, na herança genética, um ponto interessante. Mendel, com suas ervilhas, sempre adiante, deixou para nós um estudo relevante. 7 características, um estudo imortal. No cordel da genética, Mendel é o principal. Sua descoberta, um tesouro colossal. Na ciência da vida, um marco sem igual. Pronto, minha gente amiga, agora eu vou fazer 5 questões de vestibular muito interessantes sobre este assunto. Primeira questão. Mendel escolheu a ervilha piso sativo para realizar seus estudos sobre hereditariedade. Por quais razões? Letra A. O ciclo de vida das ervilhas é longo e a planta apresenta características intermediárias. Letra B. A ervilha é de fácil cultivo, tem um ciclo de vida curto, geram muitos descendentes e apresentam características extremas visíveis ao olho nu. Letra C. A ervilha não gera muitos descendentes. E letra D. A ervilha tem características extremas não visíveis ao olho nu. Qual é a resposta? Letra B de balão. Mendel escolheu a ervilha devido à sua facilidade de cultivo, seu ciclo de vida curto, que permite o estudo de várias gerações em um período de tempo menor. A grande quantidade de descendentes que gera, permitindo análises estatísticas mais precisas e suas características extremas que são visíveis a olho nu, facilitando a classificação e a análise, certo? Segunda questão. Quais foram as características estudadas por Mendel na ervilha? Letra A. Cor da semente, textura da semente, cor da casca da semente, forma da vagem, cor da vagem, posição das flores e altura das plantas. Letra B. Cor da semente, textura da semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição das flores e altura das plantas. Letra C. Cor da semente, textura da semente, cor da flor, forma da flor, cor da vagem, posição das flores e altura da planta. Letra D. Cor da semente, textura da semente, cor da casca da semente, forma da flor, cor da vagem, posição das flores e altura das plantas. E aí? Resposta? Letra A.
As características estudadas por Mendel foram a cor da semente, a textura da semente, a cor da casca da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição das flores e a altura da planta, certo? Terceira questão, minha gente amiga, que mundão, vem coração. Como a autofecundação das ervilhas contribuiu para os estudos de Mendel? Letra A. A autofecundação dificultou os estudos de Mendel, pois era difícil determinar a origem do pólen. Letra B. A autofecundação não teve qualquer relevância nos estudos de Mendel. Letra C. A autofecundação das ervilhas permitiu a Mendel ter controle sobre as combinações parentais. Letra D de Dye. A autofecundação das ervilhas tornou os estudos de Mendel menos precisos. E aí, qual é a resposta certa? Letra C. Muito bem, letra C. A autofecundação das ervilhas permitiu a Mendel ter um maior controle sobre as combinações parentais, pois as plantas de ervilha geralmente se autofecundam, reduzindo a possibilidade de uma fertilização inesperada por pólen de origem desconhecida. Quarta questão. Mendel, ao realizar seus experimentos de cruzamento, observou que, letra A, a altura da planta é uma característica intermediária. Letra B, a textura da semente pode ser lisa ou rugosa, não existindo a forma intermediária. Letra C, a cor da vagem é sempre verde. Letra D, a posição das flores é sempre terminal. Qual é a resposta? Letra B, a textura da semente foi uma das características estudadas por Mendel, sendo que ele identificou que as sementes podiam ser lisas ou rugosas, sem formas intermediárias. As outras alternativas estão incorretas, pois existem variações nas características indicadas. Quinta questão e última. Depois só tem uma questão discursiva bem legal. Quinta questão. A partir dos estudos de Mendel, qual das seguintes afirmações é correta? Letra A. Todas as características das ervilhas eram herdadas de maneira independente. Letra B. A genética mendeliana só pode ser aplicada à ervilha. Letra C. Mendel demonstrou que algumas características são herdadas em pares, um de cada genitor. Letra D. Mendel descobriu que todos os traços são herdados em proporções iguais. E aí? Resposta, letra C. Mendel propôs que as unidades hereditárias, agora chamadas de genes, são herdadas em pares, com um gene vindo de cada genitor. Ele não afirmou que todas as características são herdadas de maneira independente, nem que a genética mendeliana só pode ser aplicada à ervilha. Além disso, não é verdade que todos os traços são herdados em proporções iguais, pois isso depende da dominância e recessividade dos alelos, ok? Agora, para concluir, é importante que vocês estudem genética. Estudar genética é de suma importância por uma série de razões. Primeiro, a genética nos permite compreender a vida em seu nível mais fundamental, o DNA. O DNA é como um manual de instruções para construir e manter o organismo vivo. Entender como esse manual funciona nos dá uma visão incrível sobre o funcionamento interno da vida. Além disso, a genética é a chave para compreender a hereditariedade, como os traços são passados de geração a geração. Esta compreensão não só nos ajuda a apreciar a incrível diversidade da vida na Terra, como também nos permite fazer previsões sobre a saúde e a doença. Por exemplo, podemos prever a probabilidade de uma pessoa herdar certas doenças genéticas. E com os avanços da medicina genômica, temos cada vez mais ferramentas para prevenir e tratar essas doenças. A genética também tem implicações significativas para a agricultura e a alimentação. Compreender a genética das plantas e dos animais nos permite criar variedades mais produtivas e resistentes, ajudando a alimentar uma população global em crescimento. Por fim, estudar genética nos ajuda a entender nós mesmos. A genética humana não só nos dá pistas sobre nossa saúde e predisposições, como também pode nos dar insights sobre nossa história e evolução como espécie. Portanto, a genética é uma disciplina poderosa e versátil que toca em quase todos os aspectos da vida. Seja você um futuro médico, um agricultor, um historiador ou simplesmente alguém curioso sobre o mundo, né? Sempre vai vir algo na genética para você. Bem, gente, uma questão discursiva para concluir a aula de hoje. Gregor Mendel, um monge agostiniano, é conhecido como o pai da genética moderna.
No século XIX, ele conduziu uma série de experimentos com plantas de ervilha no jardim do mosteiro, dando origem a 2 princípios fundamentais da herança genética, conhecidos como as leis de Mendel. Considerando o contexto histórico e os recursos limitados disponíveis para Mendel, discuta o significado e a relevância dos seus experimentos. Como você acha que Mendel foi capaz de formular suas leis sem o conhecimento do DNA, da estrutura do cromossomo ou do processo da meiose? Como as leis de Mendel continuam relevantes para a genética atual? Por favor, desenvolva a sua resposta considerando os seguintes pontos. Primeiro ponto, o método científico empregado por Mendel em seus experimentos. Segundo, a importância da seleção de ervilha como objeto de estudo. Terceiro, a relevância das leis de Mendel na genética contemporânea. E quarto, a aplicação dessas leis no contexto moderno da biologia e da medicina. Tem ainda o quinto, o sexto e o sétimo, certo? Que depois eu falo. E aí, qual a sua resposta? Se eu fosse uma aluna assim, bem exemplar, uma aluna bem estudiosa, eu responderia o seguinte: baseado no primeiro ponto, o método científico empregado por Mendel em seus experimentos, primeiro ponto, não é isso? Gregor Mendel realizou seus experimentos de maneira cuidadosa e sistemática. Ele escolheu ervilhas porque é de fácil cultivo, tinha ciclo de vida curto, produzia uma grande quantidade de descendentes e tinha características bem definidas e facilmente observáveis. Mendel cruzou plantas com características específicas, como cor da flor ou formato da vagem, e observou a aparência dos descendentes. Ao fazer isso repetidamente e registrar cuidadosamente seus resultados, ele foi capaz de detectar padrões de herança. E o segundo ponto, a importância da seleção de ervilha como objeto de estudo. Bem, a escolha de Mendel das plantas de ervilha para seus experimentos foi crucial para o sucesso do seu trabalho. As ervilhas possuem uma série de características que as tornam um organismo modelo ideal para estudos genéticos. Elas podem se autofecundar ou serem facilmente cruzadas manualmente, têm várias características claramente distintas e possuem um ciclo de vida curto, com muitos descendentes por geração. Isso permitiu que Mendel realizasse várias gerações de cruzamento em um tempo relativamente curto, produzindo dados suficientes para identificar padrões de herança. Terceiro ponto, a relevância das leis de Mendel na genética contemporânea. Bem, gente, as leis de Mendel formam a base da genética clássica e continuam a ser uma ferramenta fundamental para o geneticista. Elas permitem prever os resultados de cruzamentos genéticos e são a base para entender a herança de características numa escala mais ampla. Apesar dos avanços recentes em nosso entendimento da genética, incluindo a estrutura do DNA e o sequenciamento do genoma, as leis de Mendel ainda são relevantes e utilizadas. Quarto ponto, a aplicação dessas leis no contexto moderno da biologia e da medicina. Bem, gente, no contexto moderno, as leis de Mendel são utilizadas em uma variedade de campos. Na medicina, elas são usadas para prever o risco de um indivíduo herdar doenças genéticas. Na agricultura, elas são usadas no melhoramento de plantas e animais. Além disso, a compreensão das leis de Mendel pode aí ajudar a informar discussões sobre questões éticas e sociais relacionadas às genéticas, como a engenharia genética e o teste genético. E o quinto ponto, a influência das leis de Mendel na evolução do estudo da genética. Esqueci até de colocar esse ponto. As leis de Mendel estabeleceram a fundação sobre a qual o campo da genética foi construído. Elas permitiram a cientistas subsequentes expandir conhecimentos da herança genética e deram início à era moderna da genética. As descobertas de Mendel também foram cruciais para a síntese moderna da teoria evolutiva, que combina as ideias de Darwin sobre a seleção natural com a genética mendeliana. Isso permitiu um entendimento mais completo de como as espécies mudam ao longo do tempo. Sexto, a contextualização das leis de Mendel com os estudos atuais de genômica. As leis de Mendel ainda são pertinentes no contexto dos estudos atuais de genômica. Por exemplo, as leis da segregação de Mendel, que afirma que cada organismo tem 2 cópias de cada gene,
uma de cada progenitor, é um conceito básico no estudo da genética do genoma. Da mesma forma, além da combinação independente de Mendel, que afirma que os genes, para características diferentes, se separam independentemente um dos outros durante a formação de gametas, é um conceito fundamental na genômica e na compreensão de como diferentes genes podem interagir dentro do genoma. Esses conceitos são fundamentais para o estudo de sequências genômicas e a compreensão de como diferentes genes contribuem para características complexas e doenças. Por fim, é importante lembrar que, embora as leis de Mendel tenham sido fundamental para o nosso entendimento inicial da herança genética, a genética moderna evoluiu muito além desses princípios. Agora entendemos que a herança genética pode ser muito mais complexa, ou múltiplos genes contribuindo para uma única característica, interações entre genes e a influência do ambiente. No entanto, as leis de Mendel permanecem um ponto de partida ali crucial para entender esses conceitos mais complexos. Ei, turma, espero que vocês tenham gostado dessa viagem incrível ao mundo da genética com nosso amigo Gregor Mendel. Agora, aqui está o acordo. Nós vamos continuar trazendo conteúdos empolgantes, interessantes, úteis como esse para vocês. E adivinha, tudo que vocês precisam fazer é clicar no botão de inscrição, acender a pequena campainha ao lado para receber todas as atualizações e se juntar à nossa comunidade apaixonada por ciência. Sim, é fácil assim. E sabe o que é ainda mais legal? Quando você se inscreve, vocês não estão apenas ganhando acesso a uma tonelada de conteúdo educacional bacana, mas também estão se juntando a uma comunidade de amantes da ciência que estão tão empolgados em aprender quanto vocês. Então vamos lá, clique neste botão de inscrição, junte-se a nós e vamos juntos decifrar os mistérios do nosso incrível universo. Bem-vindos a bordo desta aventura científica. Pessoal, esqueci, quero que vocês saibam que este é um espaço para aprender, crescer e saciar sua curiosidade. Então, se vocês têm aí uma pergunta, não hesite em deixar nos comentários. Eu prometo que farei o meu melhor para responder a todas as perguntas assim que puder. Lembre-se, não existe pergunta boba quando se trata de aprender. Então pergunte, questione e vamos explorar juntos o maravilhoso mundo da genética. Estou esperando ansiosamente pelas suas perguntas. Grande abraço, saudações pedagógicas. Saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás.